A Segunda Guerra Mundial, quando ela finalmente acabou, que por pouco, né, o bonitão não conseguia conquistar o mundo, né, houve um movimento dos intelectuais, né, europeus pensando muito o que tinha levado aquilo como fruto de uma ideologia, né? Uma guerra diferente. A Segunda Guerra Mundial teria sido uma guerra diferente e um impacto absurdo. E aí a gente vai encontrar Foucault, a gente vai encontrar Basile, a gente vai encontrar Guattari, Deleuze, Lowen, vai encontrar um movimento europeu questionando as instituições, as relações de poder e as relações de opressão. Então, a experiência que aconteceu quando os militantes de esquerda fugiram do franquismo, do ditador Franco na Espanha, eles atravessaram os Alpes franceses e caíram dentro de um hospital psiquiátrico chamado Saint-Alban. E os hospitais psiquiátricos eram daquele formato asilar, aquele formato de tortura, as pessoas em sofrimento psíquico ficavam totalmente isolados, né? Os primeiros hospícios foram os antigos leprosários, então eram lugares realmente para tirar as pessoas ditas loucas, alienadas da sociedade. Então, quando eles caíram lá, juntou uma turma da pesada, Franco Basaglia, o Jean Houry, Fanon. Então, eles entraram lá no hospital psiquiátrico e mudou a maneira de funcionar o hospital psiquiátrico, porque, de repente, todo mundo teve que conviver ali, não podia ser naquele formato de hospício tradicional. E aí, o que se notou ali? Notou-se ali que aquelas pessoas que antes eram pessoas que babavam, que não tinham menor convívio social, que estavam naquela condição clássica do doente mental, né? O dito doente mental, a partir daquela convivência ali forçada, tudo mudou. Então, essa experiência em Saint-Alban inspirou, mais tarde, o Jean Houry, porque já começou nessa época, justamente que é antes de 68, na década de 50, já começou -se a questionar a escola, o hospital psiquiátrico. E, nessa época, em 52, o Jean Houry foi convidado, porque os castelos na França são como essas grandes fazendas aqui do Tempo do Café, que eu sou da região aqui do Rio de Janeiro, né? Se ninguém cuidar daquelas casas imensas da fazenda, as casas despencam, acabam. Então, precisavam cuidar do castelo, que era o Château de Laborde, um castelo que estava lá abandonado, e eles queriam fazer uma clínica diferente, uma clínica psiquiátrica diferente. O Jean Houry era psiquiatra. Como o Guattari tinha sido aluno do Fernand Houry, que justamente é um pedagogo das pedagogias libertárias, são dois movimentos que vêm ao mesmo tempo, antipsiquiatria e antipedagogia, que era mudar as instituições, a escola e os hospitais psiquiátricos. Então, convido o Guattari, que não tinha diploma universitário, que era uma pessoa que era um militante de extrema esquerda, porque marcou muito Saint-Alban, porque eram militantes de extrema esquerda que fugiram para lá. Então, a questão é política, né? Uma questão de romper paradigmas políticos. E, então, eles pegaram e, nesse castelo, Guattari e Houry criaram uma instituição de psicoterapia institucional, como Guattari chama, ou seja, uma instituição em que rompia com as hierarquias, rompia totalmente um espaço de vida possível para aquelas pessoas em grandes dificuldades. E isso inspirou também, na época, Manoni a uma escola de crianças autistas e psicóticas, que também não tinham lugar na sociedade e que também precisavam de um lugar em que pudessem simplesmente ser reconhecidos como pessoas e terem uma vida possível. E mostrou-se muito eficaz, criou-se ali espaço para muitas atividades artísticas
E aí o Lúcio vai poder falar muito bem da Anísio da Silveira, né, com quem ele trabalhou. Então, entra a arte, entra a liberdade, entra o não aprisionamento, entra a Laborde, por exemplo, não tem porta, não tem portão, entende? Então, isso eu acho que é um marco, porque nem as casas da gente não tem porta ou portão. E lá não tinha portão, você entrava e saía quando queria. Ainda tem isso. Então, eu acho que é muito importante a gente refrescar a memória de quem está na luta antimanicomial da necessidade de liberdade das pessoas que estão em sofrimento psíquico, da necessidade de deshierarquização, porque na medida em que você considera uma pessoa alienada, então ela não tem direito a dar opinião de nada. Então, tanto na Laborde como na Bonet, as decisões eram tiradas por todo mundo votava igual, todo mundo falava igual. O direito a voz e voto. Então, a gente fala hoje da luta antimanicomial, não significa simplesmente o fim dos hospitais psiquiátricos. Significa muito mais, porque é muito fácil você pegar uma pessoa e fazer um hospital psiquiátrico dentro da casa dela. Né? Então, significa uma questão da gente não discriminar, ouvir, porque o Eduardo Marinho tem uma frase maravilhosa: os loucos abrirão os caminhos que serão depois seguidos pelos sábios. Então, o questionamento do que é loucura, do que é a diferença, do que é uma pessoa diferente, isso tudo nos enriquece, porque entre iguais não há troca. Então, só aceitando a diferença que a gente vai poder criar realmente uma sociedade diferente. E saber que, justamente como, né, Pedro, das periferias, das ditas pessoas menos favorecidas o quê? Financeiramente, economicamente? Mas da onde surgem as maiores criatividade, uma vida de criação, milhares de soluções em situações absolutamente desumanas? Eu tive essa experiência que me chocou muito na pandemia, no auge da pandemia. Eu fui numa comunidade, eles fizeram um imenso fogão de lenha, e no meio da comunidade, todo mundo ali cozinhava naquele imenso fogão de lenha e todos comiam, porque não tinha dinheiro para gás, não tinha como. Então, eu acho que essa invenção, né, a esquizoanálise, quando fala em máquina de guerra de quê? É de guerra desse modelo capitalista hierárquico, autoritário, e que não dá espaço para o ser humano viver dignamente. Porque, da maneira como é estruturado, é impossível sobreviver. Agora, se não se criar coletivos conectivos, como diz o Pedro, e aí? Que tipo de vida que vai ser oferecido ao ser humano nessa sociedade capitalista? A gente vê nos maiores países capitalistas do mundo a quantidade de suicídios, a quantidade da indústria farmacêutica de antidepressivos, de antipsicóticos, de todas essas coisas. Por que será? É porque é o estilo de vida. Por isso que eu acho sempre muito bonito lembrar, né? Criar um lugar de vida possível. E a gente tem que criar um lugar de vida possível, gente, porque senão todos nós vamos adoecer mentalmente. Então, acho que o Dia da Luta Antimanicomial cabe uma reflexão, né? A quanto que a gente conseguiu. Eu também trabalhei na Doutoreiras, aqui do Rio de Janeiro, acompanhei o fim da Doutoreiras. O Lúcio também tem experiências em hospitais psiquiátricos, né? Mas tem muito mais a ser feito ainda, porque ainda tem muita gente que é internada compulsoriamente, que invadem as casas, pegam e jogam nas clínicas psiquiátricas que não estão. Aquela história que a gente falou, né, Lúcio e Eduardo, é tudo mentira, né? Porque, na verdade, aparentemente não tem mais hospital psiquiátrico. Será que não tem? Será que não tem? Porque os resgates psiquiátricos continuam tendo, o aprisionamento das pessoas em clínicas ou até em hospitais gerais. Os leitos psiquiátricos, será que os leitos psiquiátricos respeitam
a liberdade das pessoas. Então, eu acho um dia muito bom para a gente estar aqui junto falando sobre isso, porque eu acho que quando a gente trouxe o Antiédipo também, a gente trouxe as referências de Deleuze e Guattari no Antiédipo. Então, eu achei que isso foi uma coisa muito importante que nós fizemos. Nós trouxemos, dentro de todas as áreas que eles falaram no livro, nós tentamos trazer pessoas da atualidade e trabalhos da atualidade naquelas áreas que foram questionadas e foram trazidas no Antiédipo. Porque o Antiédipo não é só um livro que fala da psicanálise, o Antiédipo fala da sociedade como um todo, das origens, né? de como é que as subjetividades são capturadas e modelizadas nesse sistema que a gente vive. A minha experiência com Guattari na Laborde, a minha experiência com a Manoni na Escola de Bonnet foram maravilhosas e mudaram a minha vida.